Abra sua Bíblia comigo, então, livro de Isaías, capítulo 62. Versos 6 e 7. Se puder ficar em pé, vamos ficar em pé então, reverência à palavra de Deus. Que diz: sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, segundo a Tua vontade, ó Deus. Ministra-nos, dá entendimento espiritual, ó Pai, para que recebendo a Tua palavra, possamos ser cada vez mais frutíferos, colaborando com o propósito do Senhor em nossas vidas, para nós e também através de nós. É por Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Podemos assentar? Irmãos, essa semana as leituras bíblicas devocionais minhas renderam. As 3 pregações de quarta, hoje de manhã, agora, tudo da minha leitura ali, da sequenciazinha do que eu estou lendo da Bíblia. E eu estava lendo, né, quarta-feira, inclusive, preguei uns capítulos atrás aí, acho que foi 58, né? 58, e do 58 aí para frente, os próximos capítulos, fala do monte de bênção, né? Lembra da quarta? Quem veio aqui, preguei um texto que metade dele é lambada, metade é bênção, mas para receber a bênção tinha que se alinhar, né, na lambada ali que o profeta fala, que serve também para as nossas vidas. Mas daí em diante, o profeta vai trazendo um monte de promessas do que Deus faria com o seu povo, que foi, para mim, ler isso foi muito edificante, né? Foi reconfortador. Então, se o Senhor me desse a oportunidade, eu queria pregar sobre uma coisa disso. Mas foi difícil de achar, porque tem umas coisas que, se não tiver no momento, a única coisa que você consegue fazer é aquele tipo de coisa. Ó, Deus prometeu, então receba aí. E não passa disso. Isso aí não é pregar, né? Oi? Não é. Pregar é aplicar a palavra de Deus em situações concretas. Mas, nesse meio dessa leitura já, né, nas últimas dessa sessão de bênçãos, de promessas, me chamou bastante atenção esses 2 versos. Na profecia, Deus dizendo que de maneira nenhuma deixaria de abençoar, de salvar, de honrar, de fazer de Jerusalém, a imagem é essa, a sua noiva. Deus estava, o Senhor, por meio da palavra do profeta, garantindo a bênção viria de qualquer maneira. Mas ao garantir, quando chega no verso 6, tem esses 2 versículos que a gente leu interessantes. A bênção, a intenção, a vontade de Deus já era garantida e anunciada. Mas para ela se realizar, o próprio Deus, através do profeta, está chamando as pessoas, está chamando o povo participante, os herdeiros dessa bênção, a fazer uma coisa: a se colocar diante de Deus numa atitude de maneira que Ele, de fato, possa restabelecer Jerusalém, restaurar Jerusalém, fazer com que Jerusalém tenha alegria e se transforme, né, no lugar que as pessoas a admirem. Ou seja, eles precisavam estar diante de Deus e ter uma atitude, algo ativo, mesmo com uma promessa garantida, para que eles pudessem, de fato, vivenciar
realidade, essas bênçãos, essas promessas. Eu te convido a ler os capítulos aí, lê do 58 para frente aí, né, que são promessas edificantes, a gente consegue aplicar, assim, coisas para a nossa vida também. E isso, então, nos traz, como que a gente vai fazer alguma coisa diante de Deus, diante de uma promessa de Deus que vai se cumprir? O que a gente faz? A gente pode somente orar. E é sobre isso. O Senhor, o profeta, está chamando o povo diante da revelação, diante da profecia. Eu vou abençoar, de maneira nenhuma deixarei de fazer isso. Se você começar aí do 62, 1, fala lá: por amor de Sião, não me calarei, de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplendor, a sua salvação como tocha acesa. E Deus vai falando, né, no 3, você será uma coroa de glória na mão do Senhor, diadema real, não vai ser mais abandonada, não vai ser mais arrasada, mas vai ser delícia, minha casa, porque Deus se delicia em você. Vai falando um monte de bênção. Mas aí o Senhor tem um chamado. Enquanto a bênção não acontece, o que nós precisamos fazer? Aprender a orar da maneira que o Senhor quer que nós oremos. Então vamos ter algumas lições aqui de oração. Eu já preguei algumas vezes sobre lições de oração, muitas vezes de Jesus, mas vamos ver aqui a partir dessa manifestação do próprio Deus através do profeta, como que ele espera que nós possamos, pela oração, não somente aguardar, mas colaborar para que a bênção, o cumprimento das promessas de Deus alcance as nossas vidas. Então, vamos ver aqui de novo com mais cuidado esses 2 versos. Diz lá: sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus no meu texto aqui guardas. Ali está guardas também. Tem alguma versão aí que pode falar pus sentinelas. Alguém aí tem sentinelas? Né? Ou atalaias que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Então, para que nós possamos, eu vou bem direto hoje, tá? Para que nós possamos realmente, diante das promessas de Deus, da bênção de Deus, experimentá-las, nós não devemos ficar passivos. Né? Muitas vezes a gente tem essa atitude passiva, a gente joga tudo para Deus, assim, Deus é o Senhor que pode, eu não posso resolver nada, o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer, e a gente fica só esperando. Mas mesmo quando Deus anunciou que abençoaria, que restauraria Israel, restauraria Jerusalém, ele fala: vocês precisam fazer uma coisa, vocês precisam se colocar diante de mim de uma maneira. E a primeira imagem, vamos dizer assim, primeira comparação que ele traz da postura que precisa ser a nossa postura em todo o tempo, em oração diante do Senhor, é que a nossa vida de oração precisa ter essa semelhança com a tarefa das sentinelas. Deus está falando: eu coloquei sobre o muro sentinelas, guardas que não vão se calar nem de dia nem de noite. Se a gente quer realmente ser alvo da bênção de Deus, na nossa atitude diante do Senhor, nós precisamos ter uma prática de oração que seja constante, que seja persistente, uma prática de oração como os guardas ficam em lugares que necessitam de vigia. Todo lugar que é importante costuma ter lá um posto onde tem alguém que fica vigiando, que fica aguardando, que fica tomando conta do que tem de importante dali para dentro e também fica atento do que está acontecendo lá fora, para o bem e para o mal. Na nossa vida diante do Senhor, Deus prometendo a Israel a sua bênção, ele fala: vocês precisam ter uma atitude semelhante à das sentinelas. Não fica só acomodado, ao contrário, continuem orando, continuem clamando, continuem se lembrando daquilo que foi falado, continuem aguardando até que venha aquilo que o Senhor tem
prometido. Essa primeira imagem é a imagem de alguém que foi contratado para vigiar diante dos perigos. Enquanto a promessa de Deus não se cumpre, ainda que nós saibamos que ela vai se cumprir, nós precisamos ter uma atitude de oração constante, persistente, de continuar vigiando, aguardando, esperando na presença de Deus. É na oração constante que nós nos preparamos, que nós somos preparados para que Deus nos faça herdeiro das suas promessas. O texto convida Israel a não se calar nem de dia nem de noite. A nossa busca pelo Senhor precisa ser incessante. Nós precisamos estar o tempo todo, colocando a nossa vida diante do Senhor, colocando a nossa história, colocando os nossos pensamentos, colocando os nossos projetos. Senhor, o Senhor tem promessas para mim, como que eu me encaixo nessas promessas? Senhor, eu espero as tuas promessas, traga sobre mim. Senhor, existem adversidades sendo colocadas diante de mim que parecem fazer com que as promessas estejam sendo dificultadas de poder chegar até mim. Toma conta disso. Nós precisamos vigiar, nós precisamos apresentar continuamente a nossa vida, o nosso estado. Nós precisamos colocar tudo na presença de Deus continuamente. Não à toa no Novo Testamento, o ensino, que Paulo fala, se não me engano, aos Tessalonicenses, é orai sem cessar. Orai sem cessar. Enquanto nós aguardamos o que Deus tem para fazer, nós aguardamos em oração vigilante. Existem perigos, existem a nossa própria incapacidade de viver todo o bem do Senhor, e por isso, como sentinelas, nós temos que estar sempre atentos e confiantes, porque essa atenção, essa vigília sinaliza para nós, é o que Deus chama a gente fazer, para não perder o foco daquilo que Ele prometeu. Não é passividade, nunca, Deus nunca quer de nós passividade. Ele quer que nós estejamos atentos, crentes, confiantes. E quem ora é alguém que está com fé naquilo que o Senhor irá realizar. Só deve orar, sim, orar esperando que o Senhor, por meio da oração, vai realizar aquilo que Ele tem prometido. Então a primeira atitude é essa atitude de sentinela, guardas que são colocados sobre as muralhas, no aguardo da bênção do Senhor. E isso aponta para a necessidade de oração constante e persistente. De alguma maneira, a nossa vida de oração tem que ser contínua. Não é só algum momento, não é só, momentos especiais. Existem esses momentos que a gente tira específicos ali para colocar mais o nosso coração naquilo, mas a atitude primeira que somos chamados para ter em oração é de ter uma oração constante. Assim como a pessoa que está lá de serviço, como sentinela, aquele serviço nunca para, lá no quartel nunca para, 24 horas. Sempre vai ter alguém nos postos de serviço lá para guardar as instalações. Assim também o crente deve ser em relação à bênção de Deus. Temos que estar atentos, precisamos cuidar, precisamos fomentar, precisamos nos preparar, precisamos continuar crendo e esperando de maneira zelosa. Por isso que Jesus também, ao contar algumas parábolas, ele falou sobre a necessidade de vigiar, de estar sempre a tempo, de se preparar, não deixar perder nunca o foco. E uma forma especial de fazer isso é em oração constante, persistente, como verdadeiras sentinelas. Quem quer, o povo que quer receber de Deus as suas bênçãos, precisa se organizar para ter uma atitude de oração constante e persistente. Segundo,
Verso 7. Nem deem a ele descanso. Não, peraí. Segunda parte aí. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem. Aí aqui é outra profissão que está remetendo aqui. Tem a sentinela, que fica lá em cima do muro, né, anunciando, vigiando. E aqui tem alguém que está anotando, sabe, as coisas. Ah, Deus prometeu, então eu vou deixar registrado. Eu vou deixar guardado. E uma vez que está guardado, eu vou fazer com que o Senhor se lembre. Não é porque Deus esquece, é porque a atitude de fé daquele que guardou a promessa é de expressar que está aguardando o seu cumprimento com fé. Então, é uma oração também, uma atitude de oração feita como pessoas, como anotadores, entre aspas aí, a palavra não existe, né? Como lembradores do Senhor. Nós precisamos, para ter uma atitude de oração agradável a Deus, que redunda na resposta de oração, que traz a bênção, que traz a promessa, nós precisamos ser esses lembradores das promessas de Deus. E como que a gente faz isso na prática hoje? Principalmente aprendendo a orar segundo a sua palavra. Naquele tempo as pessoas estavam sendo chamadas a orar segundo o anúncio dos profetas, mas só tinha a Torá, né? E alguns livros ali, mas não era compilado ainda, a Bíblia. Hoje nós podemos orar as promessas da palavra de Deus. E uma vez que a gente ora, a gente se lembra, e entre aspas, assim, na nossa limitação de conhecimento de Deus, como as coisas funcionam, a gente coloca constantemente: Deus, a tua palavra afirma, eu creio nela, é realidade também para mim, faz isso acontecer comigo. À medida que eu lembro, Senhor, eu estou realmente tomando, a palavra que a gente usa, né? Tomando posse pela fé, eu estou me apropriando disso, eu estou numa atitude aceitável, agradável, uma atitude que realmente é aquilo que Deus espera, que é, uma vez que o Senhor prometeu, nós precisamos crer, nós precisamos esperar, nós precisamos desejar que isso seja assim conosco. Segunda lição que Deus traz sobre a oração, a postura ativa que o povo tem que dar diante da sua promessa, que aqui já era garantida, eu vou fazer de qualquer jeito, Deus está falando, leia depois na sua casa. Aprenda a se tornar na sua oração alguém que lembra, entre aspas, o Senhor a respeito das suas promessas. Se Deus prometeu, isso tem que ficar guardado no seu coração, tem que continuar sendo motivo daquilo que é precioso para você, tem que ser constante o seu orar, para que isso realmente fique guardado para você, fique como algo que realmente faz parte do seu relacionamento com Deus, porque é assim que o Senhor responde às nossas orações. E a gente precisa, né, aprender a orar, especialmente a palavra. Eu acho que tem uma dimensão muito boa, que nos nossos dias nós aprendemos, ou nós enfatizamos, ter uma fé, uma espiritualidade, que a gente tem liberdade de ser nós mesmos diante de Deus. E a gente canta informalmente, a gente ora, né, do jeito que entende que é mais espontâneo, que é mais, combina mais conosco, vamos dizer assim. Isso é muito bom. Mas vamos dizer assim, essa ferramenta de aprender a orar aquilo que Deus já revelou é muito poderoso. A gente precisa retomar isso também com mais intensidade.
Sabe, é muito bom cantar, o pessoal do louvor, né? Cantar expressões espontâneas que saíram do nosso coração. Nosso desejo de exaltar o Senhor, maravilhoso. Tem músicas lindas, né? Bíblicas, corretas, são muito abençoadas e abençoadoras. Mas também, quando a gente canta a palavra de Deus, já viu? Essas tendem a ser canções que se eternizam, né? Que duram muito tempo, que fazem muito mais diferença, porque os nossos sentimentos passam, o nosso, entre aspas, estado de espírito passa, mas a palavra de Deus nunca passa. E quando a gente aprende a cantar a palavra de Deus, a orar a palavra de Deus, a nos firmar, a buscar o Senhor confiando na sua própria palavra, isso aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É a palavra que nos desperta, é a palavra que nos faz compreender, que traz revelação do Senhor. Então, na nossa comunhão com Deus, na nossa vida de oração, quando nós somos esses lembradores, ou seja, quando nós guardamos o que está registrado, o que Deus prometeu, e crendo nisso, continuamos expressando diante do Senhor, eu estou aguardando, eu estou confiando, eu estou crendo, isso é poderoso e isso redunda em grandes bênçãos. Nós precisamos nos tornar, além de vigilantes, sentinelas, esses que anotaram, esses que guardaram e esses que lembram ao Senhor das suas orações. Não é porque Deus esquece, é porque nós guardamos e temos a palavra, as promessas do Senhor como preciosas e cremos no cumprimento delas. E quando assim a gente faz, a gente se alegra, aliás, a gente alegra o coração de Deus, e isso vai se transformar em respostas às nossas orações. Amém? Vamos aprender então a ser lembradores. Começa a guardar as promessas de Deus na sua palavra, no seu coração, ao ler a palavra, guarda isso, né? Decora isso se for necessário e coloca a verdade da Bíblia no seu relacionamento com Deus, que isso vai trazer grande profundidade espiritual para a tua vida. E por fim, hoje vai ser rápido, hein? Enfim, se tiver que pregar em 10 minutos, 20 minutos eu prego, se 1 hora eu prego, 2 horas eu prego. O que importa é pregar a palavra do Senhor. Terceiro, nem dê a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Terceira lição que Deus estava falando aqui pelo profeta, que nos ensina a orar, é que além de tudo que eu já falei, que o texto já foi exposto, nós precisamos aprender a orar até que. Deus está falando, eu prometi, eu vou cumprir, vocês precisam vigiar, vocês precisam colocar isso constantemente diante de mim, né? Me lembrando, entre aspas, né? Das minhas promessas, mas tem que fazer isso, devem fazer isso, não é para que, não é quem sabe se Deus vai responder, é até que o Senhor responda. Orar, aprender a ter uma vida de oração, é aprender a orar até que tenhamos uma resposta da parte de Deus. Muitas vezes a gente ora só assim, se eu vou orar para ver se o Senhor me abençoa, quando o Senhor vai me abençoar, quem sabe o Senhor vai fazer isso na minha vida. Nós somos convidados, especialmente quando sabemos que Deus deseja realizar algo em nosso favor, e por isso é tão importante aprender a orar segundo a palavra, porque o que está na palavra é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a orar até que o Senhor realize. Se a gente quer
conhecer mais a Deus, receber um dom do Senhor, se a gente quer que pessoas da nossa família se convertam, se a gente quer que a nossa igreja seja renovada, se nós queremos que a nossa cidade seja transformada, que o Brasil seja melhor, nós precisamos aprender a orar até que venha a resposta. E isso precisa ser uma lição de oração que a gente aprende a fazer na prática. Porque quem ora, né, pode confirmar aqui que eu estou falando. Tem uma hora que a gente começa a orar por alguma coisa, e daqui a pouco a gente está orando e vem em nós uma certeza que a gente sabe, o Senhor vai fazer. É como já tivesse vindo aquela promessa, aquela situação já estivesse acontecido, de maneira que aí eu nem preciso mais, quem sabe, orar mais sobre aquilo, porque a gente já sabe, o Senhor vai fazer, vai realizar. Isso serve para tudo na vida. E a gente, eu não sei se vocês gostam, eu gosto, faz tempo que eu não leio, mas eu cresci assim, na fé, lendo muito relatos sobre avivamentos. E na pregação eu nem gosto muito do conteúdo do que ele ensinava, do jeito que ele concebia as coisas. Mas o efeito do ministério dele foi tremendo, que foi o Charles Finney. Finney pregava e as pessoas ficavam impactadas e eram multidões que se convertiam, ele passava em lugar, as pessoas se convertiam, e Finney ainda tinha uma diferença. O impacto da pregação dele não era só momentâneo, aquele fogo de palha ali, que um monte de gente meio que se converte, aceita Jesus, mas um monte depois acaba se desviando. Passaram décadas, as pessoas voltavam onde Finney pregou e teve aquele avivamento, e cerca de 80% das pessoas, 70% continuavam firmes no Evangelho. Mas a gente lê a biografia de Finney, ele ensina como uma das mais importantes chaves aí da oração, aprender esse tipo de realidade, aprender a orar até que ele não pregava enquanto não tivesse prevalecido em oração antes. Antes de ir para um lugar, fazer uma conferência, ele ia para um bosque, e antes de chegar numa igreja, no local onde pregava, eu esqueci agora o nome do companheiro dele, ele tinha um senhor que o acompanhava, que era o guerreiro de oração que intercedia pelo ministério. Ele estava pregando na igreja, e esse irmão ia como chama, embaixo da igreja, lá para o porão, lá da igreja, e orava, enquanto ele estava pregando, o irmão estava orando. E o segredo dele é que ele só se contentava em subir no púlpito quando ele tinha certeza que o Senhor já tinha dado aquele povo para ele. Mas isso serve para qualquer coisa. Às vezes a gente está lutando, está batalhando, a gente está vendo o inimigo, está se levantando contra nós. O que eu faço? A palavra de Deus não promete vitória, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que eu faço? Eu me apresento diante de Deus, coloco diante de Deus, Deus, Tu és meu Senhor, o diabo está se levantando, mas ele tem que cair. Prevaleça, permaneça em oração, vigie, lembre o Senhor, mas não pare de orar até que você tenha motivos para saber, o Senhor me deu a vitória. O Senhor me deu a vitória. Alguém precisa se converter na minha família. Continue orando até que aquela pessoa seja impactada pelo poder de Deus. Eu quero mais da presença do Senhor. Continue orando até que o Senhor te responda, até que o Senhor te renove, até que o Senhor te faça frutificar. Até que não é lançar uma oração para o céu, muito menos, olha eu de novo, né? Mas é porque hoje em dia a gente está mal ensinado, né? Não é lançar uma palavra profética e eu peguei, eu criei, não é assim que as coisas funcionam, não é assim, é orar até que o Senhor responda. A dinâmica da vida que a palavra de Deus nos ensina a ter diante do Senhor é orar até que o Senhor
Responda, tomar posse, declarar pela fé. Cara, até existe a oração da fé, mas a oração da fé vai acontecer no momento que você já preparou, já orou muito por aquilo, e daqui a pouco o Espírito Santo veio, te deu uma convicção. Vai, pode declarar que a pessoa vai ser curada, pode declarar que isso vai acontecer, está pregando aqui, né? Pode declarar que eu desejo fazer alguma coisa, profetiza, aí acontece instantaneamente, mas a regra não é falar coisa positiva e eu acreditar e achar que isso vai mudar realidades espirituais. Esse negócio de declarar, né, não é o sentido da palavra de Deus, a dinâmica espiritual daqueles que estão esperando as promessas de Deus. É se colocar diante do Senhor, constante, insistentemente, confiadamente, com fé, e não arredar o pé até que o Senhor restabeleça, até que o Senhor traga alegria, até que o Senhor cumpra as suas promessas. Nossa vida é pobre porque a gente ora, a gente desiste daquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes o Senhor quer, Ele sabe o jeito de fazer, a gente não sabe quando que é. Mas às vezes Deus está trabalhando, Ele está indo e a gente está prestes já a receber a bênção de Deus. Mas se a gente parar de orar antes da promessa se cumprir, a gente pode adiar. O Senhor, igual nesses casos aqui, Deus garantiu, uma hora vai chegar. Né? Tudo que é garantido, Deus vai fazer. Mas tem coisa que a gente adia, porque desiste antes de orar até o fim. Nós precisamos aprender a orar até o fim. Quando a gente entrar no quarto, a gente tem que sair na certeza. Eu orei sobre tudo e na intensidade e falei com Deus tudo que eu precisava, ouvi de Deus aquilo que eu precisava, porque é assim que existe uma vida real de oração. Quando a gente aprende a falar com Deus tudo, e receber de Deus, se satisfazer em Deus naquele momento, e a gente, né, não sei quanto tempo demora, às vezes demora muito, às vezes pode demorar pouco, né, mas tem uma hora que a gente pode falar, acabou, não preciso mais orar sobre isso, Deus ouviu, Deus respondeu, eu posso agora descansar, é aprender a orar até que o Senhor realize. Então nós precisamos, na nossa vida de oração, aprender essas dinâmicas, de vigiar, de saber que, ainda que o Senhor prometeu, Ele nos convida a uma atitude de atividade, de zelar por essas promessas, de zelar por aquilo que Ele quer fazer, de aguardar ansiosamente. Quando a gente está esperando algo, a gente fica olhando no relógio, a gente fica falando, já chegou. Quando está esperando alguém, né, já chegou, olha no telefone, fica o tempo todo, né, com essa expectativa. Aquilo que Deus prometeu precisa ser motivo das nossas orações, nesse tipo de expectativa. Eu quero que venha, eu estou aguardando, eu estou ansiando, não desviei a minha atenção. E, uma vez que é o Senhor quem prometeu, eu vou continuar falando sobre isso com o Senhor. Eu vou falar, Deus, eu estou aguardando, eu preciso que o Senhor realize. Eu vou ser esse que lembra das promessas do Senhor, que guardou, que escreveu, que anotou, e agora está falando, chefe, está aqui, ó, nós só vamos terminar quando tiver feito isso, aquilo, nós estamos esperando a bênção ser completa. E nesse aguardar, nós precisamos permanecer até que o Senhor realize aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele prometeu. Quando a gente faz isso, nós estamos tendo tipo de intenção e tipo de prática e de vida de oração que Deus espera dos seus filhos. Oração que persevera, oração que crê, oração que coloca realmente aquilo como importante diante de Deus, que recebeu aquilo que o Senhor quer fazer como algo importante, de muita importância para mim, e oração que realmente está confiando
na resposta do Senhor. Nós precisamos receber respostas de oração. Sem resposta de oração, nossa vida espiritual fica infrutífera. E só tem respostas constantes de oração quem aprende a orar até que o Senhor responda. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Convidar o ministério de louvor aqui. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos e colocar na presença de Deus aquilo que você está aguardando que Ele faça. Mas eu não sei como você está aguardando. Eu não sei se você está aguardando ativamente ou se você está só aguardando. Se você está só passivamente esperando Deus fazer alguma coisa. A palavra de Deus hoje vem para nós, para que nós possamos ter uma atitude diante de Deus, em primeiro lugar, em relação às suas promessas, em relação às expectativas que temos daquilo que Ele quer fazer em nosso favor, que nós precisamos que Ele faça em nosso favor. Mas para que a gente receba essas promessas, o próprio Deus nos convida a vigiar sobre elas, a colocar a nossa vida, diante dEle o tempo todo, para que a gente esteja preparado para receber. Então se coloca diante do Senhor, o que Deus precisa realizar para você poder estar apto para receber essa promessa? O que você precisa vigiar para que o Senhor, diante dessa tua vigília, Ele te capacite, você possa se alegrar com a chegada da bênção dEle. Ele quer que nós aprendamos a guardar as suas promessas confiadamente, a tê-las como importante. Quem sabe alguém entrou aqui com promessas do Senhor que estão enterradas no seu coração, na sua memória, não são mais vivas, porque você se esqueceu de ser esse que memoriza e que lembra-se e lembra o Senhor, entre aspas, o tempo todo. Deus, eu estou aguardando o Senhor realizar. Quem sabe tem coisa que o Senhor só vai fazer porque, e ainda não fez, porque você desiste muito rápido. Você somente começa a orar, mas não termina de orar sobre aquilo. Você não aprendeu a orar até que o Senhor responda. Mas diante da expectativa, diante da necessidade, diante das promessas de Deus, nós somos chamados a ter uma atitude diferente hoje. Eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor, pedindo para que Ele possa te ajudar, me ajudar, a gente ter essa atitude que a palavra de Deus nos ensina hoje. Porque é assim que nós vamos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos acolher a Tua palavra, Senhor. Não é o que o pastor Gustavo ensinou, mas aquilo que reflete a Tua palavra, do que foi dito, Senhor. Pedimos que o Senhor cele em nossos corações, cele no nosso relacionamento com o Senhor, cele nas nossas expectativas, na nossa perspectiva de vida, Deus. Nós somos necessitados das Tuas promessas, nós somos incompletos, imperfeitos. Nós, Senhor Deus, temos muito a receber do Senhor para que plenamente possamos testemunhar da vida que é prometida na Tua palavra, ó Pai. Então nos ensina, nos ajuda a ser vigilantes, nos ajuda, Senhor, a ter essa disposição de estar sempre disponíveis para poder ser preparado para o Senhor, para quando essa promessa chegar, nós sermos achados, Senhor Deus, acordados, achados preparados, achados disponíveis para receber o que o Senhor tem de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a de fato ter a Tua promessa, a Tua palavra guardada no nosso coração e crendo no Senhor, andar, Senhor Deus, na certeza da verdade da Tua palavra, andar, Senhor Deus, na confiança das Tuas promessas, andar, Senhor Deus, na segurança daquilo que o Senhor disse de fato e fará, Senhor, e ter isso como precioso, e ter isso como segurança, como garantia para as nossas vidas, ó Pai. Deus, nós queremos estar, Senhor Deus,
com um coração crente, confiante na tua bênção, no teu cuidado, Senhor Deus, e não deixar nada tirar o nosso foco, nada roubar a nossa atenção, nada tirar, Senhor Deus, o desejo de experimentar aquilo que o Senhor manifestou, prometeu, deseja realizar por nós. E nós queremos perseverar, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, crer, confiar. Nós queremos, Senhor Deus, na tua presença estar até que o Senhor